ameaça à democracia. É nesse âmbito que vale a pena analisar o percurso de Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, em 1928, é assistente de Heidegger, em Freiburg, onde ele defende a sua tese de doutorado sobre a ontologia de Hegel e a questão da historicidade. Mas pouco tempo depois, com a publicação dos manuscritos do jovem Marx, os conhecidos como os manuscritos de 1844, ele se afasta de Heidegger e emigra para a França com Adorno e Horkheimer, onde eles formam um Instituto de Pesquisas Sociais. Em 1934, Horkheimer emigra para os Estados Unidos, onde ele se junta com Horkheimer. Mas, contrariamente aos dois colegas, Marcuse não volta à Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. Ele fica na Califórnia. Essas circunstâncias norte-americanas facilitam nele a maturação da questão do inconsciente e da repressão como categoria cultural e social, e também política. Também ele se compromete nos movimentos políticos estudantis que se desenvolvem contra a guerra no Vietnã e junta-se também com o movimento dos Black Panthers na reivindicação dos direitos dos negros. Essas duas circunstâncias fazem com que Marcuse tenha uma proximidade maior com os intelectuais franceses. Por ser muito mais politizado, digamos, que os colegas que voltaram à Alemanha. A politização na Alemanha da pós-guerra era bastante fraca, quando na França tinha um partido comunista importante, já contei a história, o que não era o caso na Alemanha, onde quase não tinha. De fato, o livro do Marcuse, Eros e Civilização, foi traduzido na França no começo dos anos 60, com intermediação de Lucien Goldman, numa tradução que reforça, e isso é um aspecto interessante, que reforça o aspecto revolucionário do pensamento freudiano que Marcuse tenta ressaltar, em particular na sua interpretação da organização repressiva das pulsões. É um fato, eu convivi bastante com Marcuse, e ele sempre falava de que a tradução francesa era bem melhor que o original, porque no original, por razões políticas, ele tinha que manter um vocabulário assim, digamos, fraco do ponto de vista da teorização, por causa do clima macartista da época. Por outro lado, sempre a busca das possibilidades de transformação social, que é uma das características fundamentais do Marcuse, ele elabora neste livro uma crítica da teoria freudiana da sublimação, que ele qualifica de sublimação repressiva. E aí entra a questão da repressão. Vamos rapidamente examinar essa tese. Contrariamente à tese freudiana da repressão necessária das pulsões, Marcuse afirma a possibilidade de uma sublimação não repressiva, que consistiria numa erotização generalizada do mundo. Talvez isso faz parte das utopias do momento, mas é forte porque está fundado
numa leitura do processo de repressão de Eros, do erótico, na teoria de Freud. E essa erotização generalizada do mundo implica uma erotização das relações sociais e das relações ao trabalho, e isso em lugar de imaginar limitadamente, como fazia Freud, como uma transformação dos investimentos de alta qualidade cultural podia ser dessexualizado. Então, a sublimação para Freud realmente se concentra na parte cultural, digamos. Só essa parte permite o processo positivo de sublimação. Marcuse imagina que se poderia estender a todos os aspectos da sociedade o processo de sublimação e que, portanto, não seria repressiva. Uma generalização da sublimação que tocaria a totalidade do social, totalidade das relações de partilha. Então, se trata de uma utopia de modificação geral das relações humanas na sociedade, através da eliminação da repressão em favor de uma sublimação generalizada. A dessublimação repressiva corresponde, disse Marcuse, a uma simples extensão do princípio de realidade freudiano. Ela significa, pois, uma vitória total das instituições sociais sobre o eros individual. Quando se trataria, ao contrário, de estabelecer um equilíbrio entre eros individual e relações sociais erotizadas. Assim, nesse conceito freudiano aceito pela sociedade democrática repressiva, no campo do trabalho, o indivíduo se somete ao princípio de rentabilidade. Isso é repressão. Ele se somete também à racionalização, em prol da produção social e industrial. Isso também é repressão. E isso significa que, para Marcuse, os conceitos de dessublimação, de racionalização, de rentabilidade, que são fundamentais no processo produtivista da sociedade contemporânea, pertencem a um mesmo paradigma que a teoria de Freud reforça no sentido de uma lógica repressiva dos desejos. Então, essa análise institucional da repressão, que toca fundamentalmente as duas grandes instituições que são a família e a sociedade, repressão erótica dentro da família e dentro da sociedade, vai se juntar no trabalho de Marcuse com uma crítica da lógica industrial da produção. E aí entra o processo de sublimação dentro de um novo conceito, ou conceito crítico, ou um novo conceito da vida social. Ele enfatiza o fato de que o desenvolvimento econômico tinha originalmente a função positiva de liberar os homens das consequências da escassez, da falta, da pobreza. Mas essa libertação desencadeou um mecanismo perverso, mais uma vez estamos encontrando essa ideia de uma deriva perversa de elementos positivos, como foi o caso com a razão. Então,
essa liberação desencadeia um mecanismo perverso próprio à produção e à sua autonomia relativa alcançada durante as últimas décadas. Bom, isso aponta à sociedade de consumo. Mecanismo perverso esse que levou para uma necessidade social irresistível de produzir e distribuir o inútil. O inútil que entra em contradição com essa função positiva de liberar os homens da consequência da escassez. Produção do inútil que o Marcuse analisa até nas formas ilusórias de liberdade. Em certos campos onde essa liberdade perdeu toda a significação e toda a autenticidade. Por exemplo, a livre concorrência. Livre concorrência sobre os preços, mas está decidida pelas grandes companhias. A livre discussão existe nas democracias, mas é uma livre discussão, e aqui entra mais uma vez o contexto macartista, a livre discussão, sim, mas após a eliminação de toda opinião verdadeiramente desviacionista. Uma prensa livre, sim, mas uma prensa livre que censura com mais eficácia que qualquer censura oficial. A escolha livre entre diferentes marcas, mas escolha entre gadgets e coisas inúteis. Então, essa análise da perversão dos elementos constitutivos da sociedade de consumo como sociedade democrática desenvolvida leva Marcuse à constatação de que a lógica institucional na qual estamos presos fica particularmente irritante por formular o que ele chama antinomias. E, em particular, essa antinomia fundamental, que é o caráter racional da irracionalidade. Tem boas razões, mas boas razões que levam para comportamentos irracionais. E isso nos leva para uma situação onde nenhum valor pode ser afirmado de maneira absoluta sem que apareça um efeito perverso. O pensamento de Marcuse se defronta, pois, com uma série de aporias muito concretas. Mais um exemplo. Frente ao fracasso da arquitetura funcionalista dos anos 50, ele pergunta, sem poder propor uma solução, como separar na arquitetura funcional o feio e desagradável do cômodo e conveniente. Ou como dizer, sem o processo de racionalização da construção, com a estandarização que ele implica, responde às necessidades dos habitantes ou à maximização do lucro. Mais profundamente, Marcuse nota, na conclusão do texto que você tem lido, O Homem Unidimensional, que para sair da contradição que nos oferece o mundo industrial atual, contradição que nos encerra numa rede de irracionalidades racionais, só tem um caminho,
caminho paradoxal que ele chama de realismo da irracionalidade. Então, você vê como, no discurso de Marcuse, chegamos a conceitos bastante comparáveis com os conceitos negativos de Adorno, conceito de realismo da irracionalidade. Talvez possa ler rapidamente um trecho dessa conclusão. Estou lendo na tradução brasileira, página 228, 229. Ao reduzir até cancelar o espaço romântico da imaginação, a sociedade forçou a imaginação a se experimentar em novos terrenos, nos quais as imagens são traduzidas em aptidões e projetos históricos. A tradução será tão mal e deformada quanto a sociedade que a empreende. Separada do reino da produção material e das necessidades materiais, a imaginação era mero jogo, inválida no reino das necessidades e comprometida apenas com uma lógica fantástica e uma verdade fantástica. Mas, quando o progresso técnico cancela essa separação, aplica as imagens com sua própria lógica e sua própria verdade, reduz a livre faculdade da mente, mas também reduz a lacuna entre imaginação e razão. Isso é o ponto. Reduz a lacuna entre imaginação e razão. As duas faculdades antagônicas se tornam interdependentes em terreno comum. À luz das aptidões da civilização industrial avançada, não será todo o jogo da imaginação, lidando com possibilidades técnicas, que pode ser posto à prova quando as suas possibilidades de realização. A ideia romântica de uma ciência da imaginação parece assumir um aspecto cada vez mais empírico. Você vê, mais uma vez, aqui com esse conceito de uma ciência da imaginação, que é um paradoxo. Estamos voltando cada vez a diversos tipos de paradoxos. E isso me lembra um ponto que vou desenvolver no final do seminário a propósito de Roland Barthes, quando ele fala de ciência do singular. Isso também é um paradoxo. Não tem ciência do único, tem ciência do geral. Não tem ciência do único. Então, todos esses pensadores estão à busca de uma solução que toma sempre uma forma paradoxal. E vou desenvolver esse ponto também a propósito do Goldman. O Marcuse continua nesse mesmo trecho: a imaginação não permaneceu imune ao processo de expoliação. Somos possuídos por nossas imagens, sofremos as nossas próprias imagens. Então, por essa inversão, temos que inventar uma ciência, mas uma ciência paradoxal. Claro que Marcuse aqui se refere à manipulação pelas instituições